Num cenário repleto de escolhas no mercado financeiro, os investidores procuram por oportunidades que prometem retornos estáveis. O canal De Olho no Dividendo escolheu examinar um novo fundo imobiliário focado em shoppings, o AJFI11, que apesar de recente, está enfrentando uma queda substancial em sua cotação. O objetivo é desvendar as razões por trás dessa oscilação, analisando minuciosamente o relatório de abril de 2024. Além disso, vamos analisar o gráfico e as movimentações do fundo no mercado financeiro, revelando as ciladas comuns que os investidores podem encontrar ao negociar na bolsa de valores, especialmente no contexto de fundos imobiliários, onde as cotações tendem a seguir os rendimentos e os relatórios muitas vezes omitem métricas essenciais. É uma exploração minuciosa dos desafios e oportunidades que permeiam esse segmento do mercado. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Olhando o relatório de abril, temos que o fundo AJFI11 tem como finalidade principal a aplicação de seus recursos líquidos na aquisição de empreendimentos imobiliários comerciais, mais precisamente em centros de compras que se encontram em etapa de construção ou em processo de ampliação. Tais propriedades podem estar em diferentes fases de desenvolvimento, variando de parcialmente a totalmente completas. A Almeida Júnior, juntamente com as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, assume a responsabilidade pelo desenvolvimento, gestão e administração desses imóveis, seja de maneira direta ou indireta. Em informações gerais, temos que o fundo foi constituído em 1º de novembro de 2023. A gestora é a Capitânia Capital. A administradora é a XP Investimentos CTVM. Possui o código AJFI11 na B3, possui taxa de administração de 0,10% e taxa de gestão de 0,60%. Possui patrimônio líquido de R$ 394.707.726,42 e 13.485 cotistas. O benchmark considerado pelo fundo é o IFIX. A cota patrimonial é de R$ 12,48. A cota de mercado fechou em R$ 9,26. O fundo é de gestão ativa de shopping. O gestor do fundo relatou que o resultado obtido no mês de abril alcançou a cifra de R$ 2.023.487, o que corresponde a 6,4 centavos por cota. O dividendo anunciado em maio, referente ao período de abril, foi de 7 centavos por cota, equivalente a um rendimento de 0,76%. Devido à Páscoa ter ocorrido em março, observou-se um desempenho anual superior para o mês em questão. No entanto, a comparação anual de abril foi afetada pelo mesmo motivo, resultando em um crescimento no NOI, base março, mas uma queda em indicadores operacionais, como as vendas, base abril. É importante destacar que os shoppings da Almeida Júnior não sofreram impactos dos desastres na região sul, já que Santa Catarina não enfrentou problemas com enchentes. Por fim, em relação ao fato relevante divulgado pelo fundo devido a um ofício recebido, o gestor reitera que a discussão concerne a Almeida Júnior e não ao fundo, e que o caso está sendo acompanhado de perto. Em abril, a análise do demonstrativo do resultado do exercício, regime de caixa, revela que as receitas totalizaram R$ 2.537.458. Destas receitas, a maior parte, R$ 2.404.025, originou-se dos shoppings. O resultado de caixa foi de R$ 133.433. As despesas totalizaram R$ 513.970, distribuídas da seguinte maneira: R$ 196.991 foram destinados à taxa de gestão, R$ 22.153 cobriram a taxa de administração, custódia e controladoria. R$ 294.826 referem-se a outras despesas operacionais. O resultado operacional, após a dedução das despesas, foi de R$ 2.023.487, o que representa um rendimento de 6,4 centavos por cota. No entanto, a distribuição aos cotistas foi maior que o resultado operacional, totalizando R$ 2.213.818, o que equivale a 7 centavos por cota. Para cobrir a diferença entre o resultado operacional e a distribuição, foi necessário utilizar R$ 190.331 de resultado realizado e não distribuído, o que corresponde a cerca de 0,00602 centavo por cota.
Após esta distribuição, o fundo ficou com o resultado realizado e não distribuído acumulado negativo de R$ 200.064, equivalente a um déficit de 0,00633 centavo por cota. Isso indica que o fundo teve que recorrer a reservas acumuladas anteriormente para manter o nível de distribuição aos cotistas, o que resultou em uma diminuição do saldo acumulado não distribuído. Em uma análise detalhada do balanço patrimonial do fundo em abril, observa-se que os ativos totais somam R$ 417.782.495. Estes ativos estão distribuídos entre várias categorias, da seguinte forma: Caixa, R$ 19.964.981, contas a receber, R$ 110.024, ativo Garten, R$ 25.563.850, ativo Newmarket, R$ 46.518.600, ativo Balneário, R$ 14.978.000, ativo Nações, R$ 80.815.750, ativo Norte, R$ 72.090.840, ativo Continente, R$ 157.740.450. No passivo, o fundo reporta um total de R$ 23.075.069. Já o patrimônio líquido é de R$ 394.707.426. A soma do passivo e do patrimônio líquido resulta no valor total de ativos mencionado anteriormente, ou seja, R$ 417.787.495. O fundo possui um total de 31.625.978 cotas. Com base no patrimônio líquido, o valor patrimonial por cota é de R$ 12,48. Esta métrica é crucial para os investidores, pois fornece uma indicação do valor contábil de cada cota do fundo, ajudando-os a avaliar se o preço de mercado das cotas está alinhado com seu valor intrínseco. As cotas do fundo, conhecidas pelo código AJFI11, são negociadas no mercado secundário da Bolsa de Valores. No mês em análise, o volume de negociação alcançou a cifra expressiva de R$ 25,3 milhões, o que representa uma liquidez média diária de R$ 1,1 milhão. Esses números indicam uma atividade intensa e um interesse significativo dos investidores nas cotas do fundo. Mas vale observar a disparidade do valor de mercado com o valor patrimonial, além do índice IFIX. Em uma análise detalhada das negociações das cotas do fundo em abril, observamos que o fundo esteve presente em todos os pregões do mês. Durante esse período, o volume total negociado foi de R$ 25.335.010. Esse montante foi alcançado através de 136.658 transações. O giro de cotas, que indica a rotatividade das cotas em relação ao total disponível, foi de 8,21%. Isso significa que 8,21% das cotas totais do fundo foram negociadas no mercado durante o mês. Uma observação importante é a queda no valor de mercado do fundo, que em abril caiu para R$ 308.459.602. Essa redução no valor de mercado reflete uma tendência de queda que vem sendo observada desde fevereiro. Tal tendência pode ser resultado de diversos fatores, incluindo a percepção do mercado sobre o desempenho futuro do fundo, variações nas receitas e despesas, ou condições macroeconômicas mais amplas que impactam a atratividade dos investimentos em fundos imobiliários. Este contexto de negociação e a tendência de queda no valor de mercado são elementos críticos que investidores devem considerar ao avaliar a performance e a atratividade do fundo. Saindo um pouco do relatório, a análise do gráfico e das movimentações do fundo no mercado financeiro revela as armadilhas comuns que os investidores podem enfrentar ao operar na bolsa de valores, especialmente em fundos imobiliários onde as cotações tendem a seguir os rendimentos, e não são mostradas as métricas de guidance nos relatórios. No dia 8 de janeiro de 2024, o fundo anunciou um rendimento de 7 centavos por cota. Naquele momento, o valor de mercado estava em R$ 9,30. Em resposta ao anúncio, ocorreu um efeito manada. Os investidores começaram a comprar mais cotas, fazendo a cotação subir rapidamente para cerca de R$ 9,50. Após essa alta súbita, a cotação começou a cair gradualmente, atingindo cerca de R$ 9,17. Em 7 de fevereiro de 2024, o fundo anunciou um aumento de rendimento para 8,2 centavos por cota. Essa notícia provocou outra subida abrupta na cotação, que foi para perto de R$ 9,80. Após essa alta, houve uma correção no mercado, e a cotação se estabilizou. No dia 7 de março de 2024, o fundo anunciou um rendimento de 8 centavos por cota. Desta vez, a reação do mercado foi mais contida, sem grandes oscilações na cotação das cotas.
No dia 5 de abril de 2024, com o anúncio de um rendimento de 7,15 centavos por cota, observou-se uma nova queda na cotação. No dia 8 de maio de 2024, o fundo anunciou um rendimento de 7 centavos por cota. A reação do mercado foi marcada por uma desistência gradual dos cotistas, resultando em uma queda contínua nas cotações. Finalmente, no dia 7 de junho de 2024, o fundo anunciou um rendimento de 6 centavos por cota. Este anúncio levou a uma queda acentuada nas cotações, que chegaram a R$ 8,92. É importante destacar que o fundo tem sido inconsistente na divulgação dos relatórios financeiros. Em junho, apenas o relatório de abril referência para maio foi divulgado, faltando ainda informações de maio referência para junho, ou seja, um mês de atraso. Essa falta de frequência na divulgação dos relatórios pode contribuir para a incerteza e volatilidade das cotações, afetando a confiança dos investidores. Voltando ao relatório, podemos observar o portfólio de ativos do fundo e sua participação. 17,85% do Shopping Continente, 1% do Shopping Balneário, 17,75% do Shopping Nações, 3,35% do Shopping Garten, 14,02% do Shopping Norte, 6,2% do Shopping Neumark. Por ABL, temos que 1,86% são do Shopping Balneário, 5,15% são do Shopping Garten, 8,36% são do Shopping Neumark, 22,07% são do Shopping Norte, 27,77% são do Shopping Nações, e 34,77% são do Shopping Continente. Por NOI, 4,17% são do Shopping Balneário, 7,01% são do Shopping Garten, 12,51% são do Shopping Neumark, 17,72% são do Shopping Norte, 18,44% são do Shopping Nações, e 40,14% são do Shopping Continente. Por vendas, 4,29% são do Shopping Balneário, 6,64% são do Shopping Garten, 11,72% são do Shopping Neumark, 20,8% são do Shopping Norte, 19,13% são do Shopping Nações, e 37,42% são do Shopping Continente. O fundo informa que os shoppings atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina. Mais abaixo, o relatório apresenta os indicadores operacionais e financeiros do portfólio. Gráfico da taxa de ocupação, que está próxima de 91% até abril. Gráfico de vendas totais. Em abril, as vendas foram de pouco mais de 255 milhões. Gráfico de vendas por metro quadrado. Em abril, esta métrica ficou em R$ 11.161. Gráfico do SSS, o qual é um indicador de desempenho utilizado por empresas varejistas, principalmente aquelas que possuem diversas unidades espalhadas pelo estado ou país e estão relacionadas a vendas nas mesmas lojas. Podemos observar um declínio. No gráfico custo de operação, temos que em abril está próximo de 9,5%. No gráfico tráfego de veículos, temos que em abril fechou com 831.848. Em receita por tipo, temos que 0,54% foi de outras receitas, 0,85% foi de CDU e taxa, 14,87% foi de mall e mídia, 26,08% foi de estacionamento, e 57,67% foi de aluguel efetivo. Sobre o NOI caixa, temos que em abril fechou em R$ 22,2 milhões. Sobre o NOI por metro quadrado, temos que em abril fechou em R$ 969,7 mil. Sobre o SSR, que é um comparativo dos aluguéis das mesmas lojas que se encontravam no mesmo local no período atual e no mesmo período do ano anterior, podemos observar que está na faixa de 5%. Sobre descontos, está na faixa de 2%. Sobre a inadimplência, podemos observar uma recuperação em relação a março, porém a escala não ajuda. Aparenta estar em 0,2%. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o AJFI11 encontra-se cotado a R$ 8,92, tem um dividend yield de praticamente 4,97% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. O fundo ainda não possui 12 meses de bolsa, por isso está dando este percentual. Possui um P sobre VP de 0,71. Indicando que está com um desconto de 29%. Tem liquidez diária de cerca de R$ 870 mil e teve uma desvalorização de 6,60% nos últimos meses. Apesar do desconto atual no valor das cotas, o fundo AJFI11 apresenta alguns riscos significativos. A necessidade de usar reservas para distribuir rendimentos pode não ser sustentável a longo prazo, a tendência de queda no valor de mercado das cotas desde janeiro, e a desvalorização de 6,60% nos últimos meses são preocupantes. Com base nos dados apresentados, na minha percepção, não vale a
pena investir no fundo imobiliário AJFI11 neste momento. Os riscos associados à volatilidade das cotações e a inconsistência nos rendimentos superam os potenciais benefícios. Caso este vídeo acrescente algo em seus estudos, considere dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até breve.